E vamos falar sobre relacionamentos minimalistas? Esse é um assunto interessante, né? E eu tenho certeza que quem escutou aquele vídeo queria saber sobre relacionamentos minimalistas, né? Porque hoje a gente vive uma questão complicada com relacionamento, né? Com todos os relacionamentos abusivos que a gente vê aí os relatos, né? Então, o que é um relacionamento minimalista? Vamos começar por aí, né? O que é? Como o minimalismo é sobre simplificar e ele é sobre se questionar, então um relacionamento minimalista é um relacionamento em que os questionamentos eles acontecem com uma frequência. Que tipo de questionamento? Questionamento no sentido de que eu preciso desse relacionamento? Quando eu falo de relacionamento minimalista, não estou falando somente de relacionamento amoroso, tá? Estou falando de relacionamento como um todo. Então eu preciso manter esse relacionamento? Vamos supor, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo no escritório, na empresa, sei lá. E essa pessoa, todas as vezes que eu encontro com essa pessoa, ela só reclama da vida, só fala de problema. Toda vez que eu converso com ela, eu me sinto que a minha energia está sendo drenada. Eu fico mal toda vez que eu converso com essa pessoa. E eu já tentei conversar, tipo, dar conselho e animar a pessoa, chamar ela pra sair, fazer isso, fazer aquilo outro. Eu vejo que não resolve. Já tem muito tempo, não resolve, a pessoa não muda, já tem muito tempo que isso acontece. Eu preciso manter um relacionamento com essa pessoa? Ah, mas você trabalha com ela. Tá, mas trabalhar com a pessoa não necessariamente você tem que ter um relacionamento. Você não tem que ser amigo. Óbvio, você tá ali com a pessoa, você vai falar bom dia, vai falar boa tarde e tal. Mas manter um relacionamento, vocês entendem a diferença? Então, esse é um exemplo que você vai se questionar se você precisa manter esse relacionamento. Às vezes você fala, mas coitada da pessoa. Ela não tem ninguém, eu preciso ajudar ela. Tudo bem, você acha que você precisa? Vamos manter esse relacionamento. Aí você fala, não, eu acho que eu preciso me cuidar, ela me suga minha energia mesmo, pra mim não dá. Então, é um relacionamento que eu acho que eu não preciso manter. Tudo bem? Então, você fez uma escolha que você não precisa manter aquele relacionamento. E assim você vai olhando todos os seus relacionamentos. Se é um relacionamento amoroso, você tem que fazer esse questionamento. Eu preciso desse relacionamento? Ah, mas é um relacionamento de muitos anos, a gente construiu uma história juntos. Mas, vamos supor, hoje a pessoa tá te fazendo mal. Você precisa manter esse relacionamento? Você precisa desse relacionamento? Então, assim, isso é uma forma de se questionar, sabe? Você começa questionando com algumas perguntas, principalmente a questão do eu preciso, sabe? O minimalismo é sobre aquilo que a gente realmente precisa. E que tipo de relacionamento a gente precisa? Isso assim, em certas partes são comuns a todos, em certas partes vão ser individuais. Vai ser o que você acha que você precisa dentro de um relacionamento. Mas eu acho que a gente concorda, né, que todo mundo precisa de um relacionamento que traga coisas positivas, que acrescente na nossa vida, seja de amizade, seja dentro da família, seja no emprego, seja um relacionamento amoroso. A gente precisa de um relacionamento que acrescente. Isso aí eu acho que é básico para todo mundo. Apesar da gente não viver relacionamentos, da gente não viver sempre relacionamentos que fazem isso pela gente. Mas isso eu acho que é básico, né? Quando a gente vai se perguntar sobre relacionamento, né? Então tá bom. Então, isso, por exemplo, você precisa estipular o que você precisa de um relacionamento. Nós somos seres sociáveis, o ser humano é um ser sociável, a gente precisa um dos outros, isso é um fato, né? Então, assim, tá, eu preciso daquela pessoa, mas o que mais que eu preciso num relacionamento? Eu preciso que uma pessoa, por exemplo, é muito comum a gente ver na amizade, né? Ah, eu preciso de uma pessoa que me escute quando eu precisar conversar. Ótimo, então isso é uma questão, é um requisito que a pessoa tem que ter para você se relacionar com ela. Para você é importante a pessoa que te escute. Agora, você é uma pessoa que não fala muito, então você não é uma pessoa que precisa, às vezes, que a pessoa te escute. Então isso já não vai ser requisito para você. Tá vendo como isso é individual? Ótimo, então você vai fazendo isso. Primeiro você precisa saber onde você onde você está em relação aos relacionamentos, em relação àquilo que você sente necessidade. Por que o minimalismo é sobre questionamento constante? Porque a gente está constantemente em transformação. Então, uma coisa que era importante para você hoje, talvez amanhã não seja. Então, é importante a gente fazer esse questionamento de tempos em tempos. De quanto em quanto tempo? De quanto em quanto tempo você achar que é útil? Semana em semana? Mês em mês? 3 em 3 meses? 6 em 6 meses? Ano em ano? Você que sabe. Então, você que vai estipular. Então, tá bom. Uma vez que você fez
fez esse questionamento, aí depois eu peguei aqui uma reportagem que fala sobre os relacionamentos minimalistas. Ele fala assim, quais são as 3 maneiras de começar a desenvolver os relacionamentos minimalistas? Aí ele fala assim, primeiro, faça um inventário de relacionamento, que é mais ou menos isso que eu falei do questionamento. Quem está na sua vida? Como essa pessoa está envolvida na sua vida? Qual é a interação entre vocês dois? Essa interação é positiva para os dois? Porque às vezes a gente fica assim, não, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, e a gente esquece o que o outro precisa, né? O minimalismo, ele traz muito da empatia, ele traz muito de se colocar no lugar do outro. Falar, eu preciso disso, mas a pessoa não consegue me dar. E aí? Aí vocês precisam chegar no meio termo, né? As suas necessidades são atendidas através desse relacionamento? Então, isso são as primeiras perguntas. A segunda pergunta é, crie limites em seus relacionamentos. A segunda questão, né? Crie limites em seus relacionamentos. Por quê? Isso inclui limitar, terminar com amizades, romances, família, relação de trabalho que podem ser tóxicas, unilaterais ou de alguma maneira te fazem mal. Que é isso que eu estava relatando no começo, o exemplo que eu estava dando no começo, né? Você precisa criar os limites, você precisa ver que se aquilo está te fazendo mal, você não é obrigado a ficar ali naquela situação para sempre. Você não é obrigado a aturar nada para sempre. Entende? Se você está se sentindo mal, você é responsável, pelo contrário, você é responsável por mudar essa situação. Terceira questão. Somente convidar e acolher relacionamentos que enriqueçam sua vida, que também é o que eu disse no começo, né? A gente precisa se valorizar, que também tem a ver com as questões que eu falo aqui no canal do amor próprio. Então ela fala, valorize-se, escolhendo pessoas saudáveis com quem possa compartilhar a sua vida. E se você precisar de apoio para conseguir isso, procure a ajuda de um psicólogo. Então, o que acontece? O minimalismo ele vai influenciar os seus relacionamentos dessa maneira. Porque ele vai exigir que você, enquanto minimalista, faça esses questionamentos de tempos em tempos, rotineiramente. Então, hoje fica essa reflexão, né? Para a gente olhar para os nossos relacionamentos como um todo, a gente fazer um balanço de como eles estão, e tomar atitudes em relação àqueles que não são favoráveis. Se é conversar com a pessoa, se é expor que você precisa que ela doe mais, se ela pode doar mais. Enfim, a gente pode conversar. Não é sobre excluir as pessoas da vida. Falar, esse relacionamento não é bom pra mim, vai embora. Essa amizade não é boa pra mim, vai embora. Não. O minimalismo é sobre a conversa, é sobre o diálogo, é sobre a empatia. Mas ele é sobre simplificar tudo isso. Ser claro, conversar, expor, sabe? Minimalismo também é sobre isso. Porque tudo isso vai contribuir para que você simplifique.